Olá! Hoje vamos trabalhar aqui o conceito de pesquisa de mercado, seus principais conceitos e aplicações. As situações em que a pesquisa de mercado pode fazer bastante diferença na trajetória das empresas. E quando a gente fala de trajetória das empresas, a gente na verdade está fazendo uma analogia como se a empresa fosse um organismo em movimento. Na verdade ela é. A empresa se movimenta na direção de atingir os seus objetivos. E nesse movimento, né, ela não está no vácuo, no vazio. Ela se depara com uma série de outros elementos externos que ela precisa estar mapeando o tempo todo até para efeito de decidir a melhor trajetória na direção dos tais objetivos. Se a gente imagina esse quadro, a pesquisa de marketing funciona como um instrumento para entender esses movimentos que acontecem fora da empresa e muitas vezes até mesmo dentro dela. E a posse dessa informação sobre o que acontece do lado de fora permite que a gente direcione a empresa de maneira mais certeira na direção do atingimento desses seus objetivos. Para a gente criar uma imagem mais concreta, vamos observar esse anúncio da empresa Taylor Nelson. A Taylor Nelson, na verdade, é um instituto de pesquisa britânico e que usou com muita propriedade a imagem de uma série de peças de quebra-cabeça espalhadas sobre a mesa, como alguma coisa que não faz muito sentido para quem observa, né? São vários pedaços que estão ali espalhados e tal, e aquilo como um todo não tem um significado. O que a pesquisa de marketing ajuda a fazer é justamente colocar essas peças umas em contato com as outras, formando um quadro mais nítido. E dependendo do tipo de encaixe que a gente consegue, emerge da ação de pesquisa de mercado mais do que simplesmente um conjunto de dados, emerge informação. E dependendo de como essa informação é usada, a gente consegue fazer a partir dela previsão, com a vantagem óbvia, né, de prevendo o futuro, a empresa se prepara melhor para atingir esse futuro e para realizar os seus objetivos de acordo com esse ambiente que cerca a empresa. Perceba que as peças do quebra-cabeças não fazem sentido quando soltas aleatoriamente no espaço, mas ganham significado quando arrumadas sistematicamente. A pesquisa de mercado contribui para dar significado a dados originalmente soltos, que não contribuíam para o entendimento de determinada situação. Vejamos então o que é pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é a obtenção sistematizada, o armazenamento e a análise de dados sobre situações de marketing de produtos e serviços. Quando a definição da American Marketing Association define pesquisa de mercado como uma obtenção sistematizada de dados, a gente tem que parar um pouco para entender o porquê do sistematizada. Na verdade, existe um método determinado para realizar pesquisa de mercado. Não é simplesmente uma investigação aleatória. E esse método, em geral, é bastante dominado pelas empresas especializadas em realizar a pesquisa de mercado. Não que não se possa desenvolver pesquisa internamente à própria empresa. As empresas grandes frequentemente têm um departamento de pesquisa. Mas ainda assim é importante a gente ter em mente que existe uma especialidade por trás da obtenção de dados, de modo que ela possa ser sistemática, isenta, né, de motivações e de preocupações que muitas vezes caracterizam esse ambiente da empresa. No calor da batalha, né, no meio da própria operação, se a gente não conseguir um olhar externo e mais isento sobre os fatos que estão sendo pesquisados, frequentemente a gente pode estar introduzindo desvios de percepção e vieses que vão apresentar um resultado de pesquisa diferente daquilo que realmente está acontecendo do lado de fora. Então, a obtenção sistematizada seria como se nós ajustássemos uma espécie de lente na investigação dos dados externos, dos fatos externos à empresa, de modo a poder enxergá-los com mais propriedade, com mais realidade. Um outro fator que também vale a pena colocar é que a pesquisa de mercado, ela investiga, né? Ela coleta os dados, ela armazena os dados de uma forma ou de outra, e a gente vai detalhar um bocado isso ao longo dessa nossa conversa. Mas, fundamentalmente, a pesquisa de marketing analisa esses dados de modo a transformá-los em informação. Existe, portanto, uma diferença aqui entre dados e informação. A informação é aquele conjunto de dados que foi coletado sistematicamente, né, e que é interpretado de alguma forma à luz da problemática e do contexto em que a empresa se insere. Então, procurando ser um pouco mais esquemático agora, o que a pesquisa faz?
A pesquisa é um instrumento de diagnóstico, na verdade. Ela é um exame do que está acontecendo do lado de fora. E esse diagnóstico, feito de maneira sistemática, com um método, como nós falamos, vai trazer a luz sobre uma série de fatos e vai gerar, portanto, novos conhecimentos na frente do tomador de decisão, do gerente, do diretor, enfim, do presidente, do gestor ou do conjunto de gestores daquela empresa que está realizando a pesquisa. O que esses novos conhecimentos promovem? Eles promovem mais clareza sobre esse trajeto da empresa, o que, por sua vez, minimiza os riscos. Na verdade, minimiza, nunca elimina, né? Porque estar envolvido no negócio naturalmente implica, né, correr riscos, né? Mas eu costumo usar muito uma figura interessante para a gente entender pesquisa, que é a figura de um carro sendo dirigido à noite por uma estrada escura. A pesquisa é mais ou menos como o farol do carro. Quanto melhor a pesquisa, quanto mais regulado é o farol, menor a chance de acontecer alguma intercorrência desagradável quando se dirige por uma estrada escura. A pesquisa, portanto, minimiza riscos, né? E ela minimiza riscos por um determinado tempo. Por quê? Porque ela lida com a informação que é um produto essencialmente perecível, né? O ambiente externo, né, que a gente está mapeando através da pesquisa, ele se modifica o tempo todo. Então, a pesquisa vale, sobretudo, no momento em que ela é realizada e por um curto período de tempo a partir do momento da sua realização. É por isso, inclusive, que a gente vê, quando assiste na TV, no noticiários, os dados da pesquisa eleitoral, em anos em que tem eleição, eles sempre mencionam a data em que aquelas pessoas foram entrevistadas, porque a pesquisa vale, aquele resultado vale para aquela data. 2, 3 dias depois, já pode ter acontecido alguma coisa no ambiente que muda a opinião das pessoas e a preferência das pessoas pelo voto. Na pesquisa de mercado é a mesma coisa, né? Ela é datada, ela funciona como instrumento que minimiza os riscos de uma determinada operação durante um certo período de tempo.